Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais uma semana de estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. A gente está aqui na sequência desse último trimestre de 2025 no guia de estudos chamado Lição da Escola Sabatina. E o tema desse trimestre, último trimestre de 2025, é Lições de Fé no livro de Josué. E a lição dessa semana, a lição de número 8, ela vai falar exatamente disso. Ela vai agora olhar para a vida de Josué e de Caleb como exemplos de fé, de perseverança, de obediência a Deus e, claro, de liderança, né? Homens de Deus que, como todos os homens de Deus, têm seus pontos fortes e pontos fracos, mas não por isso, né, mesmo com defeitos e com tropeços aqui e ali, nem por isso deixam de ser pessoas que serviram a Deus da melhor forma possível, que nós somos humanos, né? A gente tropeça, mas o importante é permanecer fiel ao lado de Deus, mesmo diante dos nossos fracassos, né? Eu acho que a principal lição é que mesmo os nossos fracassos, quando a gente confia em Deus, eles são motivos para aprendizado, para seguir, para confiar ainda mais nele, para a vitória que definitivamente ganha na confiança nele, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui na história desses dois homens, Josué e Caleb, agora como os personagens, porque até então o personagem aqui do livro de Josué é a terra de Canaã, né? É a conquista, o motivo aqui, o pano de fundo e tal. Agora a gente vai dar uma olhada nesses dois personagens para olhar para a vida deles, para o exemplo de liderança deles e ver que lições a gente pode tirar desses dois personagens, tá certo? E para me ajudar mais uma vez, o Caleb está aqui comigo. E aí? Um casebre. Né? Leonide, mais uma vez, que obrigado. Isso, sempre uma honra. E tamo junto já. Você nem precisa mais apresentar, viu? Só vamos embora na próxima. Tem sempre gente chegando. Eu nunca me apresento, né? Também. É verdade. Gente, então eu tô aqui com o Isaac, então, um cristão cansado. E tamo junto, descrevendo esses personagens, né? Então a Terra é um personagem, então, Isaac, como é que é isso aí? Né? Polêmica! Mas olha só, eu acho que desde criancinha, assim, é natural do ser humano a gente sempre olhar para aqueles que são os modelos, assim, os exemplos de fidelidade a Deus, né? Homens de fé. Não só isso, assim, claro, essa é a finalidade aqui da lição, mas digo assim, para tudo. A gente sempre olha para adultos ou para pessoas mais proeminentes como exemplos, assim, de superação, de liderança, de virtude, né? De outras coisas. Então, às vezes, uma figura pública de liderança, um líder, né? Um líder de país, assim, né? Um presidente, um grande rei, né? Ou alguém assim. Ou, às vezes, figuras no esporte. Aquele atleta que é um exemplo, né? Tipo assim, tipo um Cristiano Ronaldo, LeBron James, que é aquele exemplo de atleta que tá sempre motivado, se empenhando em cara, tá com 40 anos e tá lá treinando, né? Não sei o que lá, vive aquela vida, assim, regradinha para poder alcançar o seu melhor. E aí, assim, né, você tem todo tipo de um ator de Hollywood, um músico, você tem pessoas, e assim, quando a gente olha para a Bíblia, a gente também tem isso o tempo todo, só que a Bíblia é interessante porque a Bíblia não é um livro poliânico. Poliânico, baita termo. Poliana é aquela menininha, né, que ela sempre olha pro melhor da pessoa e ignora os defeitos. A Bíblia não é poliânico, porque a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas. Na verdade, ela expõe, né, os defeitos. Ela coloca em evidência, né? A gente lembrou de Raabe, né? Exato. A Bíblia cita Raabe pela sua profissão e não pelo nome, né? Do Job, né? Então, assim, a Bíblia não passa pano pros pecados, mas ela mostra que a principal virtude de até, inclusive, pessoas defeituosas é a confiança deles em Deus. Exato. Né? Então, acho que dependência de Deus. A dependência de Deus, porque aí é que está a maior virtude, é o quanto você depende desse Deus, né? Paulo vai dizer que é justamente na fraqueza dele que ele é forte. Por quê? Porque quanto mais fraco ele é, mais ele depende de Deus. Perfeito. Que é, de fato, quem tem o poder de fato, para fazer as coisas, né? Então, assim, apesar dos defeitos dos personagens bíblicos, a gente pode olhar para eles como modelos de inspiração, e não só como modelo de inspiração para copiar o que eles fizeram de certo, mas como modelos de erro para evitar, né? E não fazer aquilo que eles fizeram de errado. Tem um ditado muito popular que fala, né? O inteligente aprende com o próprio erro, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Exato. E a Bíblia tá cheia de sabedoria, né? Tá cheia de sabedoria, um monte de erro para você não fazer igual. Você não faz igual, né? Então, vamos dar uma olhada nesses textos, nessas histórias aqui. A gente vai hoje especialmente aqui para os capítulos 14 e 15 de Josué. Olha só. Mas antes da gente cair de cabeça no texto, fica aqui
o convite para você seguir o exemplo de fé e clicar no gostei antes mesmo de assistir o vídeo. Isso é pura fé. É pura fé. Saber que você vai gostar do conteúdo sem ter não visto nada. Bem-aventurado aquele que querer sem ver. Isso aí, ó. Clica no joinha. Então clica no joinha, se inscreve no canal para você não perder absolutamente nada do que é publicado aqui, né? Toda semana a gente está trazendo novos estudos da Bíblia e compartilha esse vídeo com outras pessoas também para que elas possam ser edificadas e abençoadas com bons exemplos que a Bíblia apresenta pra gente. Tá certo? Então vamos lá, lição de número 8, Josué e Caleb, aqui como esses dois exemplos aqui de gigantes da fé. E assim, eu acho que para contexto, pra gente começar essa história, que a gente vai pro capítulo 14 agora, né? Primeiro, assim, só a gente já foi e voltou no texto, né? Algumas vezes já... vai e volta, o autor da lição, ele... E eu entendo também porque o Josué, ele tem uns pedaços de leitura, principalmente agora, né? Que é meio difícil você, de fato, ficar, né, com a britadeira ali, tentando extrair alguma coisa e tudo mais. Mas, assim, a gente já foi e voltou, então a gente estudou o capítulo 8, né, na lição anterior e tal. O 9 a gente já tinha visto antes, que é lá quando os gibeonitas né? enganam lá Josué, e aí eles fazem uma aliança sem ter perguntado a Deus e tudo mais. No 10, os reis de Canaã, eles vão se juntar agora para atacar os gibeonitas. Isso. Já que eles não podem atacar... A gente comentou um pouco disso também em umas lições passadas, até quando o sol para, né, e Deus guerreia com um pedaço de meteoro vindo na cabeça do pessoal. Uma parte bem legal do texto Josué. Meteoro da paixão. Isso, quase isso. Pegando fogo ainda. Pegando fogo. Porque eles, em vez de atacarem os israelitas que Deus protege, vão atacar os gibeonitas. Exato. Só que o problema é que Israel tinha feito aliança com os gibeonitas. Então agora você protege. Então aí eles vão lá, guerreiam e tudo mais. Aí o 10, 11, outras batalhas de Josué. Josué vai lutar. Josué é assim, né? Povo de Israel. Exato, né? Então eles vão lutar, continuar. É assim. E começa uma lista, né? Depois disso. Os reis que Josué conquistou. Aí depois vem os reis que Moisés matou e vem de fato a distribuição da terra no capítulo 12 até ali o 14, né? Isso. E aí o 13, né, também tem outras listas de tudo que está acontecendo aqui, as terras não conquistadas, né, as heranças distribuídas e tudo mais. Então, assim, são listas e listas e listas, de novo. Pode ser uma leitura chata no sentido literário, não é uma historinha, não é igual a gente gosta de ler a narrativa, né? Mas é uma parte mais documental, e é importante, assim, se você tá lá naquela época, ou pouco depois, e você lê esse trecho, você entende que isso é um documento histórico mostrando a fidelidade de Deus registrado em cartório. Sim. Né? E é legal também você fazer essa leitura e você pegar um mapa junto, para você ver, porque o mapa hoje que a gente tem da construção dessas, como que era Canaã, a terra que foi conquistada por Josué, a gente tem esses mapas por conta da cronologia bíblica. Sim. Porque não era muito comum mapas, e se era comum, se perdeu também. Então a Bíblia, como documento, guardou também essa questão dos mapas. E não a cartografia naquela época não era tão precisa quanto é hoje, né? Sim. Então era muito da cabeça do pessoal, assim, você não tinha uma visão mais de satélite e tal. Então às vezes é interessante, o pessoal muito hoje já pega os mapas mais modernos, e eles pegam as descrições e eles vão montando ali a... Perfeito. É bacana, entra aí no Google Images, ou em algum... Por exemplo, você tem bíblias de estudo com mapas, né? Bíblias de estudo de arqueologia, que tem vários mapas. Ou mesmo as bíblias em geral, você tem mapas... Se jogar no Google também, mapa vai ter o de rodo, né? Coloca assim, mapa Conquista de Canaã, Josué, alguma coisa assim e tal. E aí você vai ver... E aí você... Aquilo que a gente falou na lição passada, de você começar a pesquisar termos que você não conhece, como, por exemplo, referências geográficas, é bacana. Você... Olha, então aqui que é Kiriat Jearim, então aqui que é Siló, Jerusalém fica ali, então. Exato, né? Quer dizer que Nínive não tinha uma praia perto? Fica pra pensar. Não tinha. Então, onde é que Jonas desceu? Em alguma praia, mas não foi na de Nínive, não tinha. Teve que andar um pouco. Teve que andar um pouco. Tá certo. Então, enfim, mas fica aí a dica pra você usar outros recursos pra poder estudar. E aí a gente chega agora... voltando a Jonas, que a baleia tem um espelho pra cima. O pouso não foi tão suave, né? Desculpa, pode voltar. Complicado. Você vê, como eu estava falando sobre exemplos positivos e negativos... Show de bola. Exemplos negativos, né? Tipo, enfim. Não seja essa pessoa, né? Mas vamos lá. Aí no capítulo 14, você ainda tem nos primeiros versos, né? A divisão da terra de Canaã. Ele fala que a herança tal vai distribuir para mais algumas pessoas. E aí a gente chega no verso 6, né? É isso? Exatamente, verso 6, que vai começar de fato a contar a história de Caleb, né? Isso. Josué dá Hebron a Caleb.
Esse título aí não é inspirado não, mas vambora, né? Mas ele faz algum sentido? Faz, porque Josué dá Hebron pra galera. Ah, não. Uhum. Então o verso 6 diz, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Os filhos de Judá são a tribo de Caleb. Isso, tribo de Judá, na qual Caleb era o chefe, né? Ele era o chefe da... Porque na época lá de Juízes, capítulo 13, quando tem ali o momento em que o pessoal vai com os espias, Caleb, ele era o príncipe da tribo de Judá. Então foram chamados esses príncipes. Talvez não eram os líderes, mas eram os filhos dos líderes. Uhum. Então possivelmente agora Judá fosse liderado de fato por Caleb, né? Então, eu acho que é importante a gente voltar na história contextual que apresenta pra gente, assim, Josué e Caleb, mais detalhes, assim, né? Josué tá sempre presente ali e tal, mas é um momento que os dois, assim, têm destaque, vão né? brilhar. E eu acho que é interessante você ter falado isso, que são os príncipes, porque não é que eles escolheram uns mané aleatório de cada tribo pra ir. A gente tem essa visão que foram qualquer um, né? Porque o pessoal voltou com um relato tão ruim, a gente era qualquer um. Não, era a liderança jovem do povo, né? Então, Deus jovem com 40 anos, inclusive. Lembra que naquela época 40 eram os 25 da época. Pode ser, exatamente. Mas assim, o que você tá me falando então, que a gente percebe a galera que foi pra lá eram os assim, não era o ancião, chefão, mas era, digamos assim, o príncipe herdeiro, digamos assim, que seria o próximo líder. Perfeito. Mas tava ali no discipulado pra ser o próximo líder e tal. E essa galera, 40 e poucos anos, ou seja, já não era também criancinha. Não era qualquer menino. Eles vão pra lá pra fazer essa espionagem da terra e aí eles voltam com aquela incredulidade toda. Perfeito. Né? E aí o texto lá de números, né, vai dizer pra gente que Caleb, ele toma a dianteira e fala assim, não, peraí. Por que vocês estão com esse relatório negativo e tudo mais, né? Deus entregou, Deus prometeu e ele vai entregar nas nossas mãos. E esse bando gigante, outras coisas aí e tal. No que ele tá dando esse relatório positivo e convidando o pessoal a confiar em Deus, o restante da galera fala assim, você tá maluco? Você quer a nossa morte? Vamos apedrejar você. Exatamente. Cara, olha a incredulidade do povo em relação, mas, de novo, todo mundo se voltando contra ele e Caleb já demonstra o tipo de pessoa que ele é e o tipo de fidelidade que ele tem em relação à confiança de Deus, em Deus, né, no fato. Perfeito, perfeito. E essa história também vai ser relembrada pelo próprio Caleb aqui no texto. Está valendo, né? Vamos seguir a leitura? Então, os filhos de Josué chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Você sabe quem são os quenezeus? Isso é muito legal. Quenezeu é um povo ali também cananita, né? O nosso querido Caleb, ele não é israelita de primeira prateleira. Tanto que ele é chamado de quenezeu, se o pai dele, que é Jefoné, fosse quenezeu. Talvez a mãe fosse israelita, alguma coisa do gênero ali. Mas ele é príncipe de Judá, não sendo do sangue puro de Israel. Então ele tem alguém que, assim, se Jefoné é quenezeu, então ele precisa ser por parte de mãe. Então provavelmente o Jefoné aqui, ele se casa com uma judia. Pode ser, uma judia da tribo de Judá, né? Nesse momento pode ser usado, né? Que é a tribo de Judá ali. Sim, de fato. Ou talvez uma outra mistura familiar ali, alguma coisa muito louca assim, mas provavelmente é isso. E Caleb, então, não era israelita de primeira prateleira. E ainda assim, ele se demonstra sendo israelita de primeira prateleira porque ele tem a fé israelita que era necessária. Isso é muito, muito bonito, muito bonito. De fato. E aí ele vai dizer o seguinte, você sabe, né, Caleb está dizendo agora para Josué, né? Josué, exato. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Cades Barneia, lá no deserto. Frise-se, é o lugar da grande rebelião, né? Exato, exato. Que é o momento onde ele quase foi apedrejado e tudo mais. Então ele tá lembrando assim, você sabe o que foi que Moisés falou para mim lá quando todo mundo tava se rebelando e a galera que ia apedrejar a gente. Você lembra, né? Você tava lá, né? Você tava lá, inclusive, né? Você não falou nada na época, né? Ele tava junto aqui, ó, vamos, é isso aí. Mas tava de apoio moral, né? Isso, tava de apoio moral. Verso 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Então, na verdade, assim, a terra que ele vai lá espiar a galera, Moisés promete a ele, né? Exato. Então, no povo todo, assim, aquela galera toda lá poderia ter falado assim, não, nossa, tudo mais. Não, a gente não quer não, porque tem gigante. Né? Eu falei assim, não, já que, né, Caleb confiou.
E aí o verso 10, e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Cara, olha só que doideira, né? De novo, leia o texto prestando atenção, coloca as coisas em perspectiva. Cara, ele tinha 40 anos quando ele havia espionado, e Moisés falou assim, a terra que você foi vai ser sua. Sim. E se passam 45 anos e ele ainda não tá na Terra. Isso é muito legal, né? Eu acho isso fantástico. E você perceber não só isso na vida de Caleb aqui, que é o nosso momento, mas também na vida dos próprios profetas. O profeta, o homem fiel a Deus, querendo ou não, ele está inserido no contexto de um povo. Então, quando ele profetiza, no caso do profeta, profetiza alguma coisa ruim, essa coisa ruim que vem para o povo também afeta o profeta. Por exemplo, Elias, ele fala, não vai chover durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Não tem uma nuvem que fica acompanhando ele chovendo onde ele vai. Não, tanto que ele vai para o ribeiro de Querite e a água acaba por conta da profecia dele. E ele vai para casa da viúva lá, Sarepta. E a comida tá racionadinha, e ela não tem mais o que comer. E ele vai ter que falar profecias novas para dar um jeito. E não só ele, Jeremias passa por isso, sofrendo ali no cerco de Jerusalém, passando fome. E aqui você tem Caleb com isso. Caleb é fiel, enquanto todo o povo é infiel. Mas ele, Caleb, que foi fiel, tem que rodar com o povo por 40 anos, até toda aquela geração perecer. E depois disso, ele tem que entrar na terra e começar a bater no pessoal com 80 anos. 85. É, que agora já passaram 5 desde que começaram a entrar de fato na terra, né? Mas você percebe que o processo não foi simples para Caleb. Ah, Caleb, você foi fiel. Então entra você e eu vou deixar Daqui o pessoal... a 40 anos o pessoal vai lá. Exato. Não, ele vai ficar rodando com o pessoal por 40 anos. Então a fidelidade de Caleb também tem um preço, né? Por mais que ele foi fiel, ele também teve que sofrer as consequências junto com o povo. Assim como Josué e também Moisés, né? Sim. E isso, em vez de desmotivá-lo, isso motivou, né? Motivou. Exato. E não é como se assim que eles pisassem lá na Terra Prometida, né? Cruzou o Jordão. Cadê minha terra? Seguinte, ó. Moisés já tinha me prometido que aquele pedaço assim, então vocês se virem aí. Eu vou pro meu quinhão eu ali, vou né? pro meu lado. Eu falei, não, ele deixa aquilo de lá. O negócio falou, passam 5 anos, né? Sim. Esses 5 anos ele passa batalhando pela terra dos seus Exato. E se você lembrar, inclusive, antes que eles entrem no Jordão, eles vão bater ali no rei de Bazã, no rei ali do outro lado do Jordão, que Caleb já também tá brigando também. Então Caleb tá brigando há muito tempo com esses cananitas para dar terra para pessoas que não são do povo dele, né? Do povo da tribo dele. São das tribos que duvidaram de Deus. Exatamente. Vocês não duvidaram? Agora fica aí com a dúvida de vocês. Eu vou lá pegar o meu porque eu confiei, né? E que você olhar aqui, inclusive é do capítulo 12 e seguinte, você vai ter a distribuição das heranças já sendo ofertadas. Então, houveram povos, tribos de Israel que receberam essas terras antes mesmo de Caleb. E não foi uma coisa que todo mundo ajudou Caleb, já vi isso daqui a pouco, né? Caleb ainda teve que ir lá e brigar pela sua própria terra. O bicho era brabo. Caleb era de fato assim, uma pessoa muito interessante, né? Assim, a fidelidade dele, assim, e você vai colocando tudo em perspectiva. Ele não era descendente direto. Sim. Quer dizer, era, mas não 100%. Misto, puro. né? Ele era misturado com pessoas da própria Canaã. Exato. E aí ele vai lá e é o mais fiel de todos, representando a tribo dele. Aí ele vai lá e quase é morto por causa disso. E por causa dessa incredulidade, ele precisa ficar ali 40 anos com o pessoal. E quando ele volta, ele não joga na cara da galera. Sim. Ele fala assim, não, a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer agora. Eu estou aqui para servir a vontade. Ele está a serviço de Deus, ele está a serviço dele e nem da tribo dele. Ele falou, não, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e para a gente, né, estudou na lição anterior sobre como o louvor, na verdade, é a obediência a Deus. Uma forma de vida, né? E Caleb falou assim, não, eu estou aqui para louvar a Deus e não chegou ainda a hora de eu descansar. E é isso que ele vai falar aqui no verso 11. Estou tão forte hoje, com 85 anos, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Na minha versão fala tanto para sair a ele no combate, quanto para voltar do combate. Então eu vou pra briga e saio dela vivo ainda. Agora assim, a gente também, de novo, né, a gente tem uma perspectiva diferente hoje. Quando a gente fala assim, não, ele tava com 85 anos, ele fala, eu tô tão forte hoje quanto tava naquela época. A gente olha pro nosso avô, talvez de 80 anos, fala, vixe,
Então o Caleb era um monstro. 65 anos você já tá, assim, querendo aposentar. Enfado e cansaço. Não aguenta mais trabalhar. 85 anos. Mas, assim, ele não tá falando um eufemismo aqui, né? Naquela época, de fato, 85 anos, você ainda tava... Sim, tava bem ainda. O nosso querido Moisés vai ter 120 anos e ainda fala que ele tava com os olhos bons, forte ainda, né? E ele vai morrer com essa idade sem precisar morrer, né? Moisés, ele vai pro exílio com 40 anos. Exato. E volta pro Egito para liberar o povo com 80. E aí ele vai passar 40 anos no deserto com o povo, então. Com o povo, 120. morrendo com 120. Exato. Josué, ele vai morrer com 110 anos. Então, 10 anos mais jovem que Moisés. Desculpa. Moisés. Falando Josué, né? Eu pensei em Sim. José, mas 10 anos mais novo que Moisés. Então, 85 anos é uma idade avançada, mesmo para aquela época, mas não era como hoje em dia. Então, havia ainda uma força no rapaz. Seria alguém, talvez, de uns 50, no máximo 60 anos hoje em dia, né? Mas bem cuidado. Bem cuidado. Bem conservado, alimentado e um guerreiro, né? Então. Isso, conservado ali na conserva, né? Como um palmito. É como se ele fosse o Cristiano Ronaldo hoje. Pode ser, o Cristiano Ronaldo nos nossos dias. Tá certo. Ainda dá pra fazer os golzinhos aqui e ali, né? Mas aí ele fala aí no verso 12, então, dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, os gigantes, né? Morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Então não é só que, tipo assim, que a galera ficou com medo do gigante e tudo mais. Eu falei assim, não, dá pra derrotar sim. Com Deus dá pra derrotar. 45 anos depois eu falei assim, eu acreditava lá atrás que dava pra derrotar. Acredito hoje. E eu acredito tanto que eu e minha tribo. Sim. Isso é bem legal, né? Porque foi por conta desses anaquins que o pessoal falou, nós somos como gafanhotos perante eles e eles sabem disso, né? Então os nossos olhos são os olhos deles. Por conta desses gigantes ali, de Hebron, que eles visitaram anteriormente, eles ficaram com medo. E agora Caleb quer essa terra que deixou todo mundo com medo para tomar dele. E ele ainda fala, me dê este monte. Então tem um pessoal que comenta, inclusive, esse detalhe que é curioso. Caleb, com 85 anos, já avançado um pouco da sua idade, não pede um vale, não pede um local ali perto do mar, uma praia, né? Ele pede logo a montanha. E você sabe, espero que saiba, se não sabe agora vai saber, uma montanha, ela é muito mais fácil de ser defendida do que ser atacada. É, porque pensa bem na guerra, né? Tipo assim, você tá numa montanha, você tá do ponto mais alto. Isso. Então, o que é mais fácil? Você atirar de cima para baixo ou de baixo para cima? Exatamente. Né? A gravidade, ela ajuda mais, inclusive assim, não sei se você sabe, mas a gravidade, se você estudar física, a gravidade ela tem uma força de aceleração. Perfeita. Então, você sabia que você pegar uma bolinha de gude e você não precisa tacar, se você sobe num prédio... Só solta, né? Você só solta, no momento em que ela atinge a pessoa que tá lá embaixo, ela chega na velocidade de uma bala. Perfeitamente. Então você pode matar alguém soltando alguma coisa de cima de um prédio de 100 andares. Cuidado que você solta em cima do prédio. Cuidado do prédio de 100 andares. Aí, enfim. Já ao contrário é verdade. Se você tá lá de baixo e você estilinga, né? Por exemplo, se você atira, você pega uma arma, se você atira pra cima, a bala ela vai desacelerando até o momento que ela vai parar. E vai voltar. E vai voltar. Né? E aí ela volta acelerando de novo e vai chegar na mesma velocidade que saiu. Cuidado atirar pra cima atirar pra cima também. Então você vê, você tá lá no alto da montanha, pô, você joga uma pedra lá, você já acaba com ela. Aí você lá de baixo atirando flash, a força que você tem que ter, assim, você tem que estar muito mais perto da muralha. E aí você muito mais perigoso. Perto da muralha você tá mais exposto. Então assim, é muito difícil você se defender. Inclusive você tem histórias depois, lá no futuro, o pessoal lá de Massada, que são o pessoal de Israel que vai se defender contra o Império Romano, né? O poderoso Império Romano. Cara, é um grupinho de pessoas, não muito relevante, e eles conseguem se defender um tempão de um exército gigantesco. E ali você vai ter muitos velhos, doentes e mulheres, e crianças também, né? Então você não tinha muitos homens de guerra lá naquele momento em Massada. E eles vão defendendo com isso, jogando pedra, jogando coisa. E os romanos, acho muito legal, Massada é fantástico. Eles têm que construir uma ponte de terra para conseguir entrar lá dentro. E quando entram, o pessoal já havia se matado e eles falam, nossa, a gente perdeu para essa galerinha aqui. Tanto é que, aproveitando o ensejo, quando o exército israelense ele vai ser alistado, o treinamento acontece em Massada. Olha só. É muito massa. E eles se reúnem lá e eles têm um ditado que é,
Massada não cairá outra vez. Nunca mais. Nunca mais. Tipo, é um conceito Sim. deles e tal, de fortalecer. O pessoal conta essa história Isso aqui de não vai Massada. acontecer de novo. Exatamente. Então, a gente vai se fortalecer. Eu nunca pesquisei, mas tenta dar uma olhada no YouTube, coloca documentário, Massada, alguma coisa assim, talvez apareça alguma contando a história. Verdade. É uma história que vale a pena muito pesquisar. Uhum. Eu não sei se tem, mas tenta Eu achar aí nunca pesquisei documentário também. Massada, ou é o que? A Guerra de Massada? Isso. Quem conta sobre a história de Massada é o Flávio Joséfos, Sim. na história dos Hebreus. Você pode também ler um livro O livro tranquilo, é bem interessante. 1000 páginas só, um casamento. Mas acho que as 1000 páginas não são sobre essa história. Não, né? é Então sobre toda a história dos Hebreus, desde Adão até o final. Se você quer só esse pedaço aí, acho que vai mais uma história que vale muito a pena. Voltando aqui pra história, Exato. mas acho que é legal. Antes de Massada. Bem antes, Massada, bem antes aqui, né? A Massada. Então, você tem aí, assim, olha que interessante agora, as informações que os versos 13 a 15 vão dar pra gente. Vamos lá. Então, veja só. Então, o que o Leonid falou pra gente assim, você tá numa montanha, você tem que ir de baixo pra cima. Isso. Caleb, por estar com 85 anos, podia ter falado, não quero a montanha, que é muito complexo. Quero o vale. Quero um vale. Mas não, ele falou, me dá essa montanha mesmo, filho. Eu vou pra cima. Já que é Deus quem vai estar comigo, deixa eu ir logo pro mais difícil. Porque Deus é maior que a montanha, né? Exato. E aí, Josué, verso 13. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb. Não é que ele deu, tipo, tá aqui a chave da cidade. Vai lá. Assim, ó, sabe lá, ó, pode ir lá conquistar, né? Deu a cidade a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebron, ele tá usando a palavra Hebron aqui. Exato. Por isso, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Agora o verso 15 traz uma informação ainda mais interessante. Antes disso, ou seja, antes dessa coisa toda acontecer, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Leonid, o que é Kiriat? Kiriat é uma expressão ali, né, no hebraico e tal, um prefixo chamado cidade de. Uhum. Então aqui o nome é cidade de Arba. Então quando você, por exemplo, vai encontrar, a gente vai ver depois aqui, Kiriat Sefer. Sefer significa livro. Então Kiriat Sefer, cidade do livro. Então você tem vários Kiriat por aí. E essa então Kiriat é prefixo para dizer cidade. Exato. Então seria cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente usa muito sufixo, que é o que vem depois. Então, que é o ópolis, que vem de... Pronto, de cidade no grego. Polis, Isso, no grego vem cidade. grego. Então a gente fala Cosmópolis, Paraisópolis, né? Uhum. Lá eles falavam Kiriat, Perfeito. certo? Exato. E aqui ele fala que antes de se chamar Hebron, se chamava Kiriat Arba, ou seja, a cidade de Arba. Arba. Quem é Arba? O que é um Arba? O que é um Arba? O verso já fala isso aqui, ó. Ele fala assim, ó. Este Arba Isso, vai lá. foi o maior homem entre os Anakins. Quem eram os Anakins? Os Anakin são só gigantes, só. Então ele era o maior, Dos gigantes. ele era tão grande, tão, né, poderoso, Que a e a cidade tinha o ganhou nome dele. exatamente. Cidade do maior dos gigantes. Pronto. Essa Tranquilo, cidade né? do maior dos gigantes, ou seja, perspectiva. A cidade é conquistada, habitada por gigantes, Exato. das quais o dono da cidade é o maior de todos os gigantes. Sim. E essa cidade cheia de gigantes, com o maior de todos os gigantes, fica onde? Numa montanha. Uma das maiores da montanha. O cara já é grandão que a gravidade já atinge se ele soltar uma pedra na sua cabeça. Do alto do muro. É esse lugar que Caleb vai lá conquistar. Uhum. Que doideira, né? Doideira. A pergunta é, você iria numa cidade dessa? É lógico que não. Na verdade, eu já teria sido engolido pela terra lá em... Junto com a Khan. Não, antes ainda, lá no Cades Barneia. Bom, não, Eu já estaria lá junto com o pessoal que duvidou, né? Tipo, eu sou fraco. Eu sou cansado. Oremos pelo nosso amigo Isaac, o cristão cansado. Mas, assim, de novo, é fantástico, assim, a fidelidade de Caleb Sim. em relação a Deus. Tipo assim, nada disso que ele tá fazendo aqui é por soberba. Não, isso é muito por fidelidade, né? Então, poderia até ser visto isso, né? Nossa, que rapaz, sei lá, arrogante, presunçoso, porque ele tá querendo conquistar a cidade mais difícil e tal. Só que a fidelidade dele é tamanha em Deus que ele entende que essa terra não pertence aos gigantes. Uhum. Deus já falou diversas vezes que ele expulsaria os gigantes, desapossaria dessa terra, e iria à frente do povo. Então, quando Caleb escolhe essa cidade, ou essa região, ele entende de fato que não é ele quem vai conquistar a cidade e a região, mas é Deus quem vai conquistar a cidade e essa região. Então isso mostra de fato essa fidelidade que ele tem em Deus, né? E essa fidelidade que ele tem em Deus não vai ficar só para ele. Ele começa a dar oportunidade de outros demonstrarem isso, né? Que é no capítulo 15, quando ele propõe que uma cidade dessas seja também tomada por um guerreiro corajoso. Ou outro maluco, né? Pode ser também dito assim. Depende do que a gente chama de
de maluquice, né? Então, Então a gente vai pro verso 13 do capítulo 15? isso. Porque ali, é bom explicar, né? Sim. No capítulo 15 até do verso 1 ao verso 12, são novas e mais heranças dadas agora à própria tribo de Judá, certo? Então, são dadas as heranças de todas as tribos, mas do verso 1 ao verso 12 é a tribo de Judá que vai receber essa herança. E logo em seguida serão as outras tribos também. Detalhe que, tipo assim, Caleb, ele ajuda a galera a conquistar Canaã e cada tribo se assentar. Exato. Aí a partir do momento que Josué vai fazer, ok, pode ir lá para Hebron. Ele vai só ele e a tribo dele, né? Possivelmente. Talvez o pessoal tenha ajudado ele em algumas coisas ali, mas é muito a tribo dele e ele sozinho batalhando. Então vamos pro verso 13? Vamos lá. Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Então recapitulou aqui o final do 14, né? Este Arba, o que é um Arba? Este Arba, né? O cara era uma árvore praticamente. Era o pai de Anak. Anakim. Isso, que é de onde veio o nome dos gigantes. Ele era o pai desse cara. O pai do cara é o substantivo para gigante. Exato. Né? Anak. Dali Caleb expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Ou seja, tudo gigante. Tudo gigante. Então Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. É a outra. Foi o que eu falei, né? Kiriat Sefer significa cidade do livro. Caleb disse: darei a minha filha, Axa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Continua lendo aqui? Pode continuar, pode continuar. Quem conquistou a cidade foi Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Peraí. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Peraí, deixa eu fazer essa matemática aqui. Vai lá, faz a matemática, importante. Peraí. Caleb, ele tem uma filha. Isso, Axa. Isso, Axa. Aí ele promete a filha dele ao homem que conquistar Kiriat Sefer. Isso é muito louco, né? Vamos parar por aqui, vamos por partes aqui. Então o Caleb ofereceu a filha dele em casamento por quem conquistasse uma cidade, que também era uma cidade que ficava nas montanhas, conquistada por gigantes. Então olha a loucura aqui. E tem um cara que vai, só que não é qualquer cara. Tá, então quem vai, tipo, Caleb oferece a filha. Isso. Quem conquistou a cidade foi Otniel. Isso. Filho de Kenaz. Que é o pai de Caleb. Irmão de Caleb. Isso. Kenaz é o pai de Caleb. Isso, então Otniel era o irmão... também é filho de Kenaz. Exato, Otniel é irmão de Caleb. É irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Então Otniel, nessa conta matemática, é o tio de Axa, então, filho de Caleb. A sobrinha casa com o tio. Exato, foi isso. Bem interessante. Verso 18. Esta, Axa, quando foi morar com Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Então o pai perguntou para a filha, quando casou lá isso, e tudo, né? Presente o que você de casamento, quer? Presente de casamento. Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores, né? Então, na verdade, assim, Otniel e a mulher ali, né, a Axa, recebem uma terra seca, que não tinha, né, água e tal, então a gente precisa de água, me dá fonte aqui também e tal. E aí, a história não, né, as listas vão continuar aqui e tal, mas... É importante a gente reparar como que essa oportunidade de Caleb aí, né, que oportunidade única, né, de uma vez só, vai lá e conquista. Se você vencer, darei em casamento minha filha. Não é só ir lá e tentar. Esse jovem Otniel, no livro de Juízes, inclusive essa mesma história aqui, ela vai ser repetida em Juízes capítulo 1. Mesma história. Só que lá em Juízes capítulo 2 e capítulo 3 vai aparecer o primeiro juiz de Israel, depois da morte de Josué e daquela geração, que é justamente esse Otniel aqui. Então esse Otniel, ele se demonstra não ser só alguém, né, apaixonado pela sobrinha, que tentou conquistar uma cidade por causa de amor, mas muito mais, alguém que tinha também a fidelidade que Josué tinha, e que Caleb tinha também. Porque quando Israel agora entra em pecado lá no livro de Juízes, ele vai olhar para Caleb como sendo um modelo, provavelmente, possivelmente, né? Que é o seu irmão mais velho, então Otniel é o irmão mais novo de Caleb, e ele vai se tornar um dos juízes que vai libertar o povo dos seus inimigos de Canaã quando eles se afastam de Deus. Então eu achei que você comentou sobre isso, né? Esses grandes modelos de fé, e você percebe esses modelos sendo já seguidos, não só hoje em dia, mas também naquela época, pelos próprios irmãos, pelos próprios filhos, pelos próprios sobrinhos, pelos próprios descendentes dessa geração, né? Então como é importante dar um testemunho fiel também, né? Sim. E aí você vai vendo, assim, o quanto Judá vai ser
a tribo mais relevante de Israel, de fato, né? E Deus, como é que ele vai guiando essa história de uma forma muito bonita, né? E claro, sempre assim, você olhar para esses personagens, né? Você fala assim, nossa, essas pessoas são irrepreensíveis, elas são o exemplo final a ser seguido. Mas o que a gente olha, qual que é a grande virtude desses homens e mulheres? É a confiança em Deus no final. É o quanto eles confiam em Deus. Exato. Né? Então, acho que essa grande... o maior de todos os exemplos, né? Uma verdadeira liderança é confiar no maior de todos os líderes, né? É confiar em Deus. E aí, assim, se você tentar fazer o exercício de ler os próximos capítulos, né? Você vai ver que é mais listas, porque agora vai ser a divisão da terra de novo, né? Para as outras tribos. Continua. As heranças sendo distribuídas, né? Então, assim, beleza, batalhamos, conquistamos uma galera aqui, assim... Juiz vai mostrar pra gente que eles não expulsaram todo mundo, como Deus havia falado que era pra fazer. Isso vai dar um monte de dor de cabeça depois. Só vai dar dor de cabeça do livro de Juízo, só, né? Da qual Otiniel faz a... começa o processo. Começa a história ali com o descendente de Caleb. Descendente não, o irmão de Caleb. O irmão de Caleb ali e tal. Mas que mantém a descendência, porque vai casar com a filha, né? Sim, então ele é a descendência de Caleb. Né? Não, Otiniel não é, mas ele tá ali, né? A história começa de novo ali com Judá e tudo mais. Mas então, você vai, capítulos 15, 16, 17, 18, é toda essa divisão da terra ali e tal. Só que aí tem uma parte interessante, porque a gente chega no final do capítulo 19. Que agora seria a lição de quarta-feira, né? Estamos seguindo aqui. Então, basicamente, a terra toda já foi dividida, já foi espoliada, aquela coisa toda. Aí o verso 49 diz: quando acabaram de repetir a terra em herança, segundo seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Então você percebe que até agora Josué está liderando essa conquista toda e ele até agora não tem nada. E quem dá essa herança é o próprio povo de Israel, né? Josué que falou, opa, peraí. Esse pedaço aqui é meu. Você já viu como a gente às vezes faz isso, né? Quando a gente tem uma posição mais em vantagem numa liderança, a gente olha talvez para os espólios da coisa e começa a pegar logo o melhor pra gente. Eu fiz mais, eu mereço mais. Exato. Josué faz o contrário. Ele não toma primeiro a terra para ele, mas ele vai conquistando e não é nem ele que escolhe. O pessoal fala, olha, temos que dar aqui uma terra para esse nosso querido líder. Por favor, Josué, pega esse pedaço aqui para ti. Exatamente. Deu uma herança no meio deles. Segundo o mandamento, ou mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. região montanhosa, né? Montanhosa. Outro corajoso aí. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias repartiram por sorteio, herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Então, aqui, a guerra toda já cessou, a divisão toda foi feita, né? E é muito interessante isso, né? Como é que Josué, ele o tempo todo, ele está a serviço do povo de Deus, do povo da aliança. E a gente viu na lição anterior como é que ele o tempo todo se esforçava para cumprir a lei, a vontade de Deus o tempo todo, voltar para as instruções de Moisés. Como ele é o sucessor de Moisés, né? Então ele tenta manter vivo o tempo todo esse legado e tudo mais. E é esse homem que, no final da vida dele e tal, assim... Ele vai dar aquele grande sermão. Eu acho que provavelmente a lição vai trabalhar isso em alguma outra lição, mas a gente tem a chave, o verso chave, eu acho, de Josué, que é, olha, cada um faça a sua escolha, decida aí o que vai escolher e tal, mas eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, né? Então, assim como Caleb, Josué é esse exemplo de alguém que ele está o tempo todo a serviço de Deus e o legado dele no povo, no meio disso tudo, não é uma terra, não é, né, o que ele conquista para si e tudo mais, mas é ter de fato feito a vontade de Deus e ter servido o povo até o último instante, e agora ele pode descansar, mas mesmo esse descanso ele é só depois que o povo reconhece que assim, não, cara, você já fez mais do que o suficiente. Pode parar, pode descansar. Fica tranquilo, todo mundo já está estabelecido, agora chegou a sua vez, descansa aí e tal. Enfim, mais uma história aqui de fidelidade, de fé muito surpreendente, né? Sim, eu acho importante a gente olhar para a Bíblia também e perceber como que o texto bíblico ele é construído como se fosse de fato esse espelho, né? Você olha para essas histórias, mas no final essas histórias também estão falando sobre a nossa existência, né? Sobre a forma como a gente tem que lidar a nossa vida. Essa história não está falando apenas sobre um personagem lá no passado que fez tal coisa. Ele está servindo como um modelo para a gente se inspirar. Não só para a gente olhar para Josué e falar, nossa, que bonito Josué, parabéns. Não, é para você ir e fazer de igual modo, né? Jesus falava isso, né? Ele contava uma parábola, terminando e falava, vai tu e fazes de igual modo. Então seria mais ou menos essa ideia, né?
Não só para olhar para Josué e Caleb como exemplos de fidelidade, mas para assumir isso para nossa vida também. E nós temos exemplo de fidelidade. Porque você querendo ou não, as pessoas olham para você, né? Sim. Ou como um exemplo, ou como um péssimo testemunho. Exato. E se você der um bom exemplo, você não estará só trazendo bênçãos para você, mas muito mais louvando a causa de Deus, né? Você tá falando então que muitas vezes a gente é a Bíblia que o mundo vai ler. Não, tô dizendo que a gente pode testemunhar do amor de Deus para todas as pessoas. Ah, tá, porque Deus ele não precisa de advogados. Não, nem de testemunho, nem disso ele precisa, na verdade. Deus não precisa de nada. Mas ele se faz necessidade para usar a gente, né? É uma oportunidade. Né? Exatamente. E a oportunidade é muito mais pra gente mesmo, Sim. né? Quando a gente abençoa uma pessoa, muito mais nós também somos abençoados, né? No processo da salvação, isso aí é bem dizido e bem falado, né? Deus poderia mandar os anjos estralar o dedo e acabar com toda a missão de salvação, mas ele escolhe a gente, né? Uhum. Não porque ele precisa da gente fazer alguma coisa, mas é porque nós precisamos dessa missão, né? A gente precisa entender e se situar no que nós estamos, e o processo dessa missão é o nosso processo de transformação. Exato. Então acho que o grande exemplo desses heróis da fé não é que eles são pessoas assim, prontas, Não herméticas e inerrantes. Elas são processos acontecendo em tempo real. Exato. De crescimento, de maturidade, de fé. Então assim, eu olho, cara, Josué é uma pessoa muito fiel, eu jamais vou ser igual a Josué. Só que Josué não era igual a Josué. Perceba a história, olha o que Josué fez. O começo da história dele, né? Seja forte e corajoso toda hora, porque provavelmente ele não era tão forte e corajoso assim como a gente imagina, né? Moisés é a mesma coisa, como é que ele vai sendo burilado, transformado por Deus, e mesmo no final da sua vida ele tropeça ainda, né? Tem um momento de fraqueza e tudo mais. Então assim, todos nós estamos numa constante jornada de crescimento e é legal a gente ter na Bíblia esses exemplos para aprender tanto com as virtudes quanto com os defeitos, né? Saber o que evitar, saber o que se espelhar, o que copiar, mas sabendo que no fim todos são pessoas que estão crescendo, aprendendo e o importante é, errando ou acertando, você olhar para o exemplo máximo de fidelidade que é Cristo Jesus. Exato. Né? Todos eles assim são tentativas de, no fim, imitar o mestre, o maior de todos, que é o único perfeito de fato. Né? Então, claro, ter bons exemplos é melhor do que ter exemplos ruins. Né? Claro. A sociedade hoje em dia, assim, tem tá muito mau exemplo. Né? E eu acho que é importante também não olhar para o outro como sendo uma espécie de competição, né? Sim. Tipo, eu sou melhor do que ele, olha só o que eu faço. Não, em comparação com aquele ali eu tô muito melhor. Porque você tem que lembrar que o nosso, como você bem falou, nosso modelo não é Josué, não é Caleb, não é o pastor, não é o irmão dali, não é o rapaz da esquina. Nosso modelo e o nosso alvo é Jesus. Sim. E quando a gente se compara com Jesus, não importa quão melhor você seja do que o cara que está na prisão. Você ainda está muito distante do ideal. E se não for Deus completar em você o que te falta, não adianta de nada. Eu gosto muito da comparação, que é como se fosse uma competição de salto, sabe? Imagina, o pessoal vai pular para ver quem pula mais alto. E aí eu pulo mais alto que você, ou você pula mais alto que eu. Só que, na verdade, o alvo é chegar daqui na Lua. Então não importa se você pulou mais do que eu, você está muito distante do alvo ainda. E aí, essa é a nossa caminhada. E quem vai completar em nós essa obra é o próprio Deus, no dia de Jesus Cristo, como Paulo fala, né? No fim, o único que alcançou a perfeição não, mas foi perfeito o tempo todo, Sim. foi Jesus Cristo, e todos esses personagens bíblicos, né, eles estão mirando nele, e a gente não deve mirar nesses personagens. De novo, a gente deve aprender com suas virtudes, com seus defeitos, né, para evitar as coisas e tudo mais, mas sempre mirando, né, no fim das contas, quando a gente se compara com Cristo, a comparação acaba, né? Exato, não a comparação com o outro, tá muito feio o negócio. E eu acho que tanto Josué com Caleb, assim, por exemplo, Josué não fica se comparando com Moisés. Não. Ou do tipo assim, não, eu tenho que superar Moisés. Sim. Ou tipo assim, não, eu jamais vou superar Moisés. Não, eu tenho que ser fiel a Deus e cumprir a missão que Deus tem pra mim, dentro do meu contexto, dentro da minha circunstância, dentro da abrangência daqueles que eu alcanço. Essa é a missão que ele me deu e eu vou ser fiel a isso até o final. E se eu cair, eu vou levantar e buscá-lo, né? No final, isso é o que mais importa, tá certo? Então, acho que a lição de hoje, ela serve bastante para essa nossa reflexão. Busque bons exemplos, cerque-se de lideranças, de referências, de amizades, né? Dentro da própria igreja, dentro da sua comunidade de fé, busque, assim, estar próximo de pessoas que tentam viver uma vida com Deus, tentam buscar, é sempre positivo, e você também seja essa boa referência para que outros possam te buscar, né? Se espelhar em você, mas lembrando sempre que todos nós estamos almejando o alvo da perfeição, que é Jesus Cristo, e ele é o nosso maior exemplo, tá certo? Exato. Então a gente se despede com essa reflexão. A gente volta na semana que vem para mais um estudo da Bíblia. E agora, dê um bom exemplo para o mundo
deixando o seu joinha e se inscrevendo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Que Deus possa te abençoar bastante. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.